Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né, de expressões algébricas, né, que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai dar início hoje ao assunto chamado monômios, certo? Monômios. Mono vem de uma única expressão, ou seja, a gente vai ter apenas um único termo, certo? E nesses termos, a gente vai ter envolvido números e letras, que a gente chama de variável, ou apenas letras, certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos de monômios, certo? Coisas básicas que estão no nosso dia a dia. Então, vamos ver o seguinte, observe. O perímetro de um quadrado de medida de lado L. Olha só, como a gente calcula o perímetro de uma figura geométrica? Professor, basta a gente somar todos os lados daquele polígono. Então, vamos lá. Se é um quadrado, todos os lados são congruentes, ou seja, medidas iguais. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos somar todos os lados. Professor, se os lados são iguais, basta a gente multiplicar por quanto? Por 4. Exatamente. Então, a gente obteve aqui um monômio, apenas um termo, 4L. Professor, aqui a gente vai ver mais à frente, o 4 é chamado de coeficiente e a letrinha é chamada de parte literal. Ok? Vamos usar para mais um exemplo. A área de um quadrado de medida de lado X. Olha, professor, área. Eu estou associando, professor, lado e altura. Eu lembro de quê? Ah, professor, se eu tenho lado e altura, ou comprimento e largura, a gente calcula a nossa querida área. Não é isso? E como aqui é um quadrado, cujos lados têm a mesma medida, eu adotei aqui uma medida x, uma variável, né? Então, como a gente vai calcular a área desse quadrado? Professor, lado vezes lado, x vezes x. A gente viu lá em propriedades de potência que quando a gente tem potências de mesma base, a gente conserva a base, a gente conservou o x, e a gente vai somar os expoentes, não é isso? Aqui, ó, elevado a 1, elevado a 1. 1 mais 1, 2. Então, a área aqui, professor, é x elevado a 2. Mais um exemplo aí de um monômio. Vamos lá para mais um exemplo. O volume de um paralelepípedo retângulo de lados A, B e C. Professor, está aqui um paralelepípedo. Professor, se aqui é uma figura 3D, ora, eu vou lembrar de quê? De volume, não é isso? Eu vou lembrar de volume. Mas para eu ter um volume, professor, eu tenho que ter 3 dimensões. Tem aqui, eu tenho o comprimento, eu tenho a largura e eu tenho a altura desse paralelepípedo. Professor, então o volume aqui vai ser o quê? Vai ser A, B, C. A vezes B vezes C. Obtive aqui, pessoal, mais um monômio, certo? A gente percebe que a gente não está tendo operações de soma e subtração. A partir do momento que a gente tiver a operação de soma e subtração, que é o que a gente vai ver mais à frente, a gente vai ter uma classificação agora de polinômios, não mais de monômios. Monômios é um. E polinômios é o quê? É a soma ou subtração de vários monômios. Certo, pessoal? Então, pessoal, agora a gente vai para a parte de conceito, né? Conceito de monômio. Monômio é um número ou uma expressão algébrica inteira na qual há apenas multiplicação. Atentem-se bem, apenas multiplicação. Não tem a operação nem de soma e nem de subtração. A partir do momento que tiver essas operações, não vai ser mais chamado de monômios, vai ser chamado de polinômios. Como havia dito, polinômios é a soma ou a subtração de vários monômios. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Multiplicação entre números e letras, ou apenas multiplicação entre letras, certo? Vamos lá. Os elementos de um monômio. A gente tem o coeficiente. Quem vai ser o coeficiente? É a parte numérica, certo? E quem é a parte literal, pessoal? A parte literal é uma variável ou um produto, que é a multiplicação, de variáveis com expoente natural, certo, pessoal? Com expoente natural, ou seja, todos os inteiros positivos, ok? Agora a gente vai partir aqui para os exemplos. Professor, primeiro exemplo.
10 e multiplica x3, x elevado a 3, aliás, vezes y elevado a 2. Ora, pegando aqui o gancho de elementos de um monômio, o coeficiente vai ser quem? O coeficiente, a gente abreviou aqui com a letrinha C, vai ser o 10. E a parte literal, e vai ser o quê? O produto dessas variáveis vai ser quem? X elevado a 3 vezes y elevado a 2. Seguindo aqui para o segundo exemplo, a gente tem 1/3 de A elevado a 2 vezes B. O coeficiente aqui vai ser a parte aqui, ó, a parte numérica. Quem é a parte numérica aqui? É 1/3. E quem é a parte literal? A parte literal aqui, ó, é A elevado a 2 vezes A elevado a 2 vezes B. Então, tá aí, pessoal. O conceito é de monômios e os elementos de um monômio, certo? Vamos lá, meus guerreiros. Dando continuidade aqui, a gente tem aqui algumas observações, né? A primeira observação é: o monômio que tem coeficiente zero é chamado de monômio nulo. Olha só, se eu tenho o zero multiplicando qualquer variável, eu vou obter quem? Zero, certo? Porque o zero, ele é o elemento neutro da... Neutro não, ele é o elemento nulo da multiplicação. A mesma coisa que é o zero que multiplica x elevado a 3 vezes b, como aqui é uma multiplicação, ou seja, a gente vai obter o quê? O elemento nulo, o zero, ok? A segunda observação é: todo número real é um monômio sem parte literal. Aqui, ó, todo número, qualquer número real, seja ele um exemplo aqui, o 10, menos 0,5, 1 milhão, ele é um monômio, mas sem parte literal, ou seja, não vai ter letras, ok? Não vai ter letras. E a terceira observação é: quando um monômio é formado apenas por variável, o coeficiente é 1. Por exemplo, está aqui, eu tenho apenas aqui o x elevado a 4 vezes e e o a vezes b, certo? Por que que vai ser 1? Ora, pessoal, a gente tem que lembrar que o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, certo? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Por isso, se perguntar qual o coeficiente desse monômio aqui, é 1. A mesma coisa com esse outro exemplo aqui, ó. AB, que é o coeficiente aqui, vai ser também o número 1. Agora, pessoal, a gente vai ter os monômios semelhantes, né? Quando é que monômios são semelhantes? Está aqui, pessoal. Quando dois ou mais monômios são semelhantes, quando eles apresentam a mesma parte literal. Ou seja, se eu vou ter um número, por exemplo, 10x elevado a 2, e eu vou ter menos 3x elevado a 2, eles vão ser semelhantes, porque os coeficientes são diferentes, mas a parte literal é o quê? É igual. Ok, pessoal? Vamos colocar mais alguns exemplos aqui. Voltando aqui para os exemplos de monômios semelhantes, a gente pegou aqui dois exemplos, né? 3a ao quadrado vezes b e menos 18a ao quadrado vezes b. Perceba o seguinte, eles são semelhantes. Por quê? Porque aqui, ó, no primeiro monômio eu tenho a ao quadrado vezes b e no segundo eu tenho a ao quadrado vezes b. Então, eles são semelhantes, certo? Porque as partes literais deles são iguais, de ambas. Agora aqui eu tenho x ao quadrado vezes z e aqui eu tenho 14x ao quadrado vezes z. Ora, os coeficientes eles são o quê? Diferentes, mas as partes literais são o quê? Iguais. Se são iguais, então eles são monômios semelhantes. Agora aqui a gente vai falar do grau de um polinômio. Grau de um polinômio. O grau de um polinômio não, monômio, desculpa. O grau de um monômio com coeficiente não nulo. Por que um coeficiente não nulo? Porque se a gente tiver um coeficiente nulo, que é o zero, ou seja, a gente não vai obter o grau desse monômio, certo? Então, por isso que ele diz, o coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Bora lá, vamos lá. A gente tem dois exemplos aqui. O primeiro, 7x ao quadrado vezes y elevado a 3. É um monômio de grau de quinto grau. Por quê? Porque o que diz aqui a definição? Diz o seguinte, que
O grau de monômio ele é obtido através da soma dos expoentes das suas variáveis. Então, aqui, 2 mais 3 é igual a 5. Então, ele é um monômio de quinto grau. Agora, o segundo exemplo aqui, pessoal. A, que multiplica b elevado a 3 vezes c elevado a 2. Que grau é esse? Qual vai ser o grau desse monômio? Ele vai ser o quê? De sexto grau. Pois 1, aqui o expoente 1, mais 3, mais 2 é igual a 6. Então, está aí o grau de um monômio. Pessoal, por hoje é só. A gente vai encerrar a nossa aulinha por aqui. A nossa atividade está lá na agenda semanal, que foi postado no início da semana, certo? E até a próxima semana, pessoal.